Então, meus irmãos, essa campanha de 40 dias, a primeira semana, a proposta da primeira semana foi uma reflexão que nós fizemos aqui sobre quem nós estamos seguindo. Quero bater bem nessa tecla de cada vez que eu prego assim, aqui na campanha, eu faço uma recapitulação. Então, a primeira semana foi uma reflexão que nós precisamos fazer sobre quem é que estamos seguindo, quem de fato nós seguimos. Eu sei que você deve ter lá um Facebook, ou um Twitter, ou uma outra rede em que você segue e tem seguidores. Mas não só nas redes sociais, mas todo ser humano, ele precisa de referenciais. Todo ser humano, ele segue alguém. Isso não é errado. Isso é próprio do ser humano. Mas o problema é que quando você não tem um seguidor, você não segue, você não tem um referencial perfeito. Porque todos os nossos referenciais humanos são falíveis. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, que Jesus Cristo seja o nosso referencial. Então, a primeira reflexão foi, quem nós estamos seguindo? Quem é que você segue? Quem são seus referenciais? Nós nunca vivemos na história da nossa vida humana uma crise tão grande de referenciais. Tão grande. Basta você olhar, por exemplo, no meio da juventude, quem são os referenciais da juventude hoje? Da maioria dos jovens. Anda por esse Brasil afora, você fica horrorizado com a fraqueza dos nossos referenciais. Não é? Então, referenciais, por exemplo, que foram artistas ou estrelas de futebol, pessoas com uma vida completamente depravada, pessoas com uma vida que não tem nada a acrescentar praticamente, a não ser ali uma habilidade, mas que não é um exemplo para a nossa juventude, que não é um exemplo de vida, e é tomado como referencial para muita gente. Então, nós precisamos fazer uma reflexão, quem são nossos referenciais? E a proposta da nossa campanha em primeiro lugar, o referencial nosso tem que ser Jesus Cristo. É Ele, o referencial perfeito, Ele jamais vai te decepcionar. Você pode aprender sobre tudo com Jesus. Com Jesus você pode aprender como andar nessa vida, como tomar decisões sábias, como andar com a sua família, como se relacionar com as pessoas. Você pode aprender tudo com Jesus. As coisas mais importantes para você ser uma boa pessoa, as coisas mais importantes para você viver bem nessa vida, você pode aprender com Jesus. Com a vida dele, com o exemplo dele, com os ensinos dele. A segunda semana, nós falamos aqui na campanha sobre uma decisão. Então, você já entende que Jesus é o referencial melhor, maior, perfeito, mas precisam tomar a decisão de seguir a Jesus. E essa decisão de ouvir a Jesus, de seguir a Jesus, ela começa quando nós nascemos de novo. A Bíblia diz que Jesus, ele não é um mestre apenas para ter admiradores. Jesus não é um mestre como Sócrates, Platão e outros, que tem ali a sua escola de discípulos e é seguida aos seus. Não, Jesus não é esse tipo de mestre. Jesus veio para ser nosso Senhor e nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, para perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. Então, Jesus, ele é para ser seguido de perto. Jesus é para ser recebido como Salvador e para ser vivido nos nossos corações como Senhor, e Ele é para ser seguido de perto. Então, a decisão é de seguir a Cristo. Muita gente admira a Cristo, mas não segue a Cristo. Então, você, durante a campanha, nessa semana, a decisão quando o Nicodemos foi visitar Jesus, e ele começou: Jesus, como eu te admiro.
Jesus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é uma pessoa extraordinária, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for de Deus. Aí Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, não adianta isso, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você quer ser salvo? Você quer seguir a Jesus? Você quer ter uma vida eterna no céu? Tem que nascer de novo. E nascer de novo, sabe o que é? É deixar Jesus Cristo entrar na sua vida e fazer uma transformação tão grande no seu interior, que essa transformação que Jesus Cristo faz chama-se novo nascimento. Eu nasci em Cristo. Quando você nasceu da sua mãe, normalmente, biologicamente, você nasceu para essa vida, e querendo ou não, influenciado pelo pecado, e um dia, inevitavelmente, você pecou, porque a Bíblia diz que todos pecam. Mas agora é preciso nascer em Cristo. Quando eu nasci da minha mãe, eu era filho de Adão. Mas quando eu recebi a Cristo como Salvador, agora eu pertenço a um outro povo, porque agora eu nasci em Cristo e agora eu sou do povo de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, não basta ter uma religião. Você se engana se você está apegado a uma religião, achando que o melhor, que a solução é ter uma religião. Não é isso. É necessário nascer de novo. Ter uma experiência de conversão com Jesus, que vem quando eu me reconheço pecador, arrependo-me dos meus pecados, confesso Jesus como Senhor e Salvador, e entrego minha vida a Jesus e começo a seguir a Jesus. Aí começa uma caminhada maravilhosa com Jesus. Se você for olhar na Bíblia, como foi que Pedro chegou a Jesus? Ele começou a caminhar com Jesus, e quem aquele homem se tornou? Se você pudesse conhecer melhor algumas pessoas aqui na igreja, como foi que elas se chegaram a Jesus e que pessoas elas se tornaram, porque agora começa uma caminhada com Jesus, e a caminhada com Jesus é uma caminhada de transformação constante. E na terceira semana foi isso que nós falamos. Na terceira semana da campanha, as devocionais, falou sobre essa transformação que Jesus quer fazer a cada dia na nossa vida. Mas todas as pessoas que Jesus abençoou, todas as pessoas que Jesus transformou na Bíblia, foram pessoas que, em primeiro lugar, reconheceram a necessidade. Nós temos a mania de uma pessoa passa pela gente: como é que vai você? Vai bem? Ah, tudo bem, quando não está bem. Então, como é que começa a transformação? Quando eu reconheço: olha, eu estou bem de saúde, ou está tudo bem, ou não está, mas tem algumas áreas da minha vida que não estão bem. E aí você precisa dizer isso para Jesus. Você já aceitou, já está seguindo, deixa Jesus moldar, deixa Jesus trabalhar, e é ser transformado a cada dia. Na quarta semana, nós vimos o seguinte: Jesus tem uma vida plena para nós. Jesus, uma vida plena, é uma vida em que alguma coisa abundam, tem em fartura, como, por exemplo, só em Jesus Cristo há fartura de paz. Isso é plenitude. O que é pleno, o que é em abundância. Quando ele fala: eu vim para que tenham vida em abundância, há algumas coisas que em abundância só há em Jesus. Você vai encontrar paz fora de Jesus? Vai. Você vai encontrar paz lá em algumas atividades na sua vida, no mundo? Vai. Mas não em abundância. E porque a paz que o mundo oferece não é em abundância, ela acaba logo, logo. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Tem muitas coisas nesse mundo que vai te dar alegria, vai, mas não em abundância. Logo, logo, acaba. Mas Jesus Cristo, quando ele diz que veio dar vida em abundância, é porque Jesus vai dar uma alegria que sobra, que tem fartura, e só Ele pode te dar isso. Mas por que eu mesmo, pastor, sou um seguidor de Jesus, eu sou filho de Deus, eu me converti, mas por que eu não tenho isso? Porque você não está deixando a terceira semana se cumprir, você não está deixando Jesus te transformar. Deixa Jesus começar a te transformar,
Deixa Jesus começar a trabalhar na sua vida, que você vai usufruir a vida abundante que Ele falou. Aí, na quinta semana, nós falamos o seguinte: olha, tudo isso que Jesus é, tudo isso que você faz, guardar só para você é pecado. Jesus entregou para nós uma missão, fazer seguidores, outros seguidores. Eu já estou seguindo a Jesus, agora eu quero levar outros seguidores. Eu quero dizer, se tem alguém aqui na igreja hoje, que foi trazido por um amigo, por uma amiga, por um vizinho, por uma vizinha, essa pessoa te ama. Essa pessoa te ama. Porque quando a gente ama alguém, a primeira coisa que a gente quer fazer dela é um discípulo de Jesus. E eu vou dizer para você, se você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, e você tem alguns amigos que ainda não seguem Jesus, e você diz que ama esses amigos, se você não está fazendo nada intencionalmente para fazê-los seguidores de Jesus, não me leva a mal não, mas você não ama não. Você pode ter um outro sentimento, amor você não tem. Porque se você tivesse amor, você estaria fazendo algum esforço intencional para levar essas pessoas para Jesus. É a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é que ela se torne seguidor de Jesus. Aí nós falamos isso na campanha. E agora, essa semana decida ir além. Você vai decidir o que no final dessa campanha? Você vai decidir ficar como estava, desde o início? Desde o início vai ficar com a mesma vida? Ou você quer decidir ir além? Ou você quer decidir mais? Ir muito além da vida de seguidor de Jesus que você viveu até hoje? Você quer ir muito além em seguir a Jesus, em andar próximo de Jesus, em intimidade com Jesus, em compromisso com Jesus? Você quer ir muito além em deixar que Jesus, dia a dia, transforme a sua vida, transforme o seu viver? Você quer muito mais além, chega de mediocridade de vida. Chega de ficar vivendo essa vida medíocre, sem usufruir uma plenitude de vida com Deus. Eu quero ir além. Chega de parar de me importar com as pessoas, meus amigos, meus familiares que estão morrendo sem Cristo. Eu quero ir mais além. Eu quero transformar amigos e pessoas em relacionamentos discipuladores, porque eu quero ir mais além com eles. Não só amigo, não só parente, mas que eles sejam também discípulos de Jesus Cristo. Eu quero ir mais além. E aí o autor da carta aos Hebreus faz aqui algumas afirmações bem interessantes nessa caminhada cristã, nessa caminhada de ir além. E ele começa nesse texto dizendo, assim como nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo e que atrapalha e que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida que nos está proposta. Versículo 1. Então eu quero começar aqui pelo final. Ele diz que tem algo que nos está proposto. Ele diz que nós temos uma proposta. Tem algo que está em nossas mãos. Ele fala de uma corrida, de uma carreira que nos está proposta. Paulo, se fosse vivo, apóstolo Paulo, se fosse vivo, não há garantia que foi Paulo que escreveu essa carta. Não existe nenhuma prova de quem escreveu, mas pela linguagem eu sou daquele grupo que acha que foi Paulo. Tá certo? Então, se eu falar que foi Paulo, é um mico programado. Mas, por exemplo, Paulo, ele em muitos outros lugares usa essa linguagem, e tenho certeza que se Paulo fosse vivo, ele viria para o Brasil, para o Rio de Janeiro, agora em agosto. E ele ia assistir às Olimpíadas. Primeiro porque ele era corajoso pra caramba, né? Então, ele iria porque ele gostava muito de esporte, né? O Warren Webster disse que se Paulo fosse vivo, com certeza Paulo estaria... A primeira página que ele ia no jornal era os esportes.
ele assistiria esses programas, porque ele gostava dessas atividades. E aqui a linguagem que ele está usando é a linguagem dos estádios, das competições nos estádios. E ele está comparando isso, dizendo que há uma carreira que nos está proposta. Então, a primeira lição que eu quero tirar é que para que nós possamos ir além, para que nós possamos continuar como seguidores de Jesus, mas indo além, avançando sempre, seguindo a Cristo, avançando sempre, compreendendo que você e eu, nós temos uma proposta, nós temos uma meta, nós temos uma missão nesse mundo. O cristão não está aqui sem rumo e sem direção. O cristão é alguém que tem um desafio na mão. E esse desafio é correr a carreira, essa carreira que nos está proposta. Essa carreira que é seguir a Cristo, andar com Cristo, viver a vida cristã. A vida cristã é como uma corrida, ele está dizendo. É uma corrida prazerosa. Tem obstáculos? Tem. Tem que pular obstáculos? Tem. Mas por maiores que seja o obstáculo e por menor que seja o atleta, Deus garante a vitória. E ele diz isso quando ele se referindo ao capítulo 11, nós falamos do 12, estamos pregando no 12. Quando ele se refere ao 11, o que tem no 11? No 11, ele fala da galeria da fé. Ele fala de uma série de personagens bíblicos que correram e venceram. Correram e venceram. Correram e venceram. Ele vai mencionar muita gente boa, mas muita gente problemática. Muita gente com os mesmos problemas que nós. Muita gente com as mesmas limitações que nós. Ele vai falar de uma série de personagens. Podíamos falar aqui Enoque, Abel, no versículo 4 do capítulo 11, versículo 5. Ele vai falar de Noé, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Raabe, ele vai falar de José, de Jacó, ele vai falar de muitos heróis da Bíblia. Moisés, que todo mundo está vendo na televisão agora, já aprendeu a beça sobre Moisés. Agora a gente, quando vai pregar para Moisés, tem que ter cuidado, porque vocês estão craque em Moisés. Não é? Então, ele vai falar sobre personagens e o que isso está, o que isso quer nos dizer. Então, primeiro, decida ir além, porque você tem uma missão, você tem uma meta, Deus deu uma carreira para você correr, Deus colocou um bastão na sua mão, você está correndo nesse mundo, é essa carreira. Essa carreira, quando chegar lá na Nova Jerusalém, quando chegar o teu momento, Deus vai te dar a medalha, a coroa, e vai dizer para você, meu filho, você foi fiel, e você com toda a luta, você correu a carreira, porque foste fiel, está aqui a tua medalha de ouro, a tua coroa, a coroa da vida. Então nós estamos aqui, nós temos um desafio, nós temos Deus tem uma missão, Ele está andando em missão no mundo, e Deus nos chama para entrar em missão com Ele. Cada um seguidor de Jesus é uma pessoa que anda em missão com Deus na terra. Toda pessoa que assiste, que é seguidor de Cristo, está nesse mundo andando em missão com Deus na terra. Essa carreira tem uma meta, está caminhando em direção a uma meta. Essa meta é Cristo, essa meta é a Nova Jerusalém, essa meta é de Deus, essa meta é celestial, mas nós temos uma meta. A nossa meta é Cristo. Nós estamos vivendo um evangelho muito barato nos nossos dias. Um evangelho que não é da Bíblia. É um evangelho de um monte de aproveitadores, que diz que a nossa meta nesse mundo é ganhar dinheiro, é ser crente para ser próspero, que a meta para ser crente é ter um carro zero, é melhorar de vida. Não é essa a meta que Jesus tem para a gente, não. Ele pode até nos abençoar com essas coisas,
mas a carreira que nos está proposta é outra e é muito melhor. A carreira que nos está proposta é incomparavelmente melhor. Então, se você quer ir mais além, você tem que ter essa consciência. Por que talvez você não está indo mais além? Talvez você não esteja indo mais além porque você ainda não tem consciência de que você é alguém que Deus te deu uma carreira, uma corrida. Quando você se converteu, Deus colocou você nessa carreira. E você está correndo. E você está correndo. Você vai correr, mas quando chegar no fim, Ele vai te dar a coroa da vida. Você não vai correr em vão. Então, para você ir além, para você não ser um cristão superficial, para você não ser um cristão com uma vida medíocre, você tem que ter essa compreensão. E você precisa saber de Deus, Senhor, qual é o meu lugar nessa carreira? Para Abraão, o Senhor mandou ele entrar na carreira, e para Abraão, o Senhor disse para ele, sai dessa terra tua, vai, que eu vou fazer através da sua família, uma família que vai abençoar todas as famílias da terra. Mas onde é que o Senhor me quer nessa carreira? E Deus tem um lugar para você nessa carreira, mas você tem que estar na carreira. Mas todo corredor precisa de inspiração, não é verdade? Todo atleta precisa de inspiração. Às vezes a inspiração vem da arquibancada, não é? O camarada está lá quase caindo assim, não está aguentando mais, aí a torcida começa a aplaudir, aí o cara ganha força e vai, se supera. Aí a segunda coisa que você tem que compreender é que tem uma inspiração prontinha para a gente. É por isso que o texto diz que tem uma grande multidão de testemunhas, rodeados por uma multidão de testemunhas, prossigamos. Quando ele diz isso, o que ele está se referindo? Ele está se referindo exatamente a esses heróis da fé do capítulo 11. Eles são a nossa inspiração. Ele está dizendo, olha, assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas. Esses, como Jacó, como Abraão, como Moisés, como Davi, e alguns que ele nem menciona, mas estão, ele vai dizer assim, olha, você se lembra de Davi? Você tem alguma coisa a ver com ele? Você tem? Você tem alguma coisa a ver com Davi, quando ele foi tremendamente perseguido, ele teve que vencer a inveja. Tem alguma coisa a ver com você? Está vendo isso? Ele diz, nós temos uma grande nuvem de testemunha, então se inspire em Davi, para você continuar correndo. Não para por causa da inveja, não para por causa da perseguição. Davi não parou, olhe para essa multidão. Davi não está vendo você, porque quem está no céu não vê quem está na terra. Mas a vida dele é um testemunho. É como se a vida dele, vai lá, eu estou torcendo por você. Olha o que aconteceu comigo, eu venci. Olha, você se lembra que eu pisei na bola, você está pisando também. Mas vai lá, você acerta, porque eu pisei, mas eu venci. Então, na vida cristã, para você ir além, você precisa de inspiração. Você precisa se inspirar. E aqui no capítulo 11 está uma série de situações. E na Bíblia, muitas outras. Que você vai dizer, mas eu sou uma pessoa muito problemática. Eu não sei como é que eu vou correr essa carreira. Eu sou muito difícil, eu tenho muito problema. Aí o autor da Hebreu diz, nada, tem uma testemunha. Você vai lá para a palavra de Deus que você vai ver gente problemática que nunca Deus tirou da carreira. Deus nunca tirou da corrida. E essa pessoa venceu. Deus fez ela vencer. Ela recebeu a coroa da vida. Então, para você ir mais além, você precisa de inspiração. E não tem outro jeito, não. A inspiração está aqui. A inspiração está na palavra. Se você quer ir além na vida cristã, não tem outro jeito. Ou você se volta para essa palavra, ou você vai ser um crente não que vai além, você nem vai além, você continua aquém. Para ir além, tem que amar essa palavra.
Meditar nessa palavra, porque aqui nessa palavra você vai encontrar os seus inspiradores. Você vai estudar a vida de Jó e você vai ver, mas como eu estou sofrendo, meu pai, está difícil, que negócio é esse, Senhor? Parece que o Senhor se esqueceu de mim, Senhor. Aí você vai, Deus vai botar o inspirador Jó com você, vai dizer, meu filho, olha aqui, vamos ver essa história. Então, em segundo lugar, primeiro lugar, para ir além, eu preciso ter a compreensão que eu tenho uma missão nessa terra, e minha missão é andar em missão com Deus. Deus me colocou numa carreira, numa corrida. Deus me colocou numa maratona. Deus me colocou numa corrida, eu estou correndo. E com Cristo na vida, a vitória já está garantida. Já está garantida. Então eu vou correr com excelência. Mas pode acontecer algumas dificuldades? Pode. Mas Deus vai garantir a vitória. Então eu preciso de inspiradores. Todos nós precisamos de inspiradores. E é aqui na Bíblia que você vai encontrar seus inspiradores. E depois ele vai continuar dizendo nesse texto que todos nós temos dificuldades, problemas, situações que nos embaraçam, que nos atrapalham. Eu e você temos situações que nos embaraçam. Não adianta olhar com essa cara de santinho para mim, não. Todo mundo aqui tem problema que embaraça. E às vezes a gente sai da corrida, ou a gente corre mal, ou a gente acaba não indo além na vida cristã, porque a gente deixa essas coisas nos embaraçar demais. E essas coisas que nos embaraçam, diz o versículo, diz assim, portanto, deixemos de lado tudo que nos embaraça, tudo que nos atrapalha. Então, nessa corrida, tem muitas coisas na nossa vida que nos puxam para baixo. E você sabe o que na sua vida, os embaraços que estão atrapalhando o relacionamento com Deus, que estão te distanciando de Deus. Você sabe quais são os embaraços que você quer correr na corrida, mas você fica todo complicado com os embaraços. Tem muita coisa embaraçada. Ele diz, deixe isso. Deixe isso. Você já experimentou escalar um monte com uma mochila com 10 quilos nas costas? Como é que é? Como é que você chega lá no topo? Aí Jesus vai dizer, mas para que você vai subir esse morro com isso tudo nas costas? Livre-se disso. Isso está puxando você para baixo. Isso está puxando sua vida para baixo. Você tem que tirar da tua vida tudo que está atrapalhando a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, se você quer ir além. Presta bem atenção. Olha aqui, nós estamos falando no tema da semana. Ir além. Não ficar com a vida cristã medíocre, mas ir além. E para ir além, tenho que ter consciência da missão, consciência da minha meta, o que Deus quer de mim nesse mundo. Eu preciso ter inspiradores na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que me inspirar. E tem todo tipo de inspirador. Tem muito personagem bíblico que você vai ler, você vai dizer, mas eu me identifico muito com Davi. Tem alguns que vão se identificar muito com Pedro. Tem alguns que vão se identificar com José. Tem outros que vão se identificar, e por aí vai, com Noé. Outros vão se identificar com pessoas nos seus lados bons e nos seus lados ruins. E em terceiro lugar, é preciso, disse o texto, se você quer ir além, você tem que se desembaraçar. O que está sendo um embaraço na sua vida? O que é esse embaraço que você está correndo mal? Está todo mundo passando. Eu era uma vergonha correndo. Não, eu era uma vergonha, agora eu sou 50 vergonha.
eu sempre corri mal para burro, né? Eu sempre corri mal. Uma vez, irmãos, eu era, na turma lá, teve uma corrida, eu era o último. Eu nunca ficava muito distante do último. E como eu era o último, o cachorro pulou o muro, quem que ele encontrou? O último. Eu sempre corri mal. Mas lá na corrida na rua, mas na corrida cristã eu quero correr bem. Mas se eu não livrar dos meus embaraços, eu estou vendo o povo de Deus correndo, eu estou vendo o povo de Deus buscando, eu estou vendo o povo e eu estou ficando embaraçado para trás. Eu estou vendo aquele irmão que está numa dificuldade danada, mas pastor, que fé, que esperança, que alegria, aquele irmão, aquela irmã enfrenta aquela dificuldade, e por que eu não sei fazer, eu não sei enfrentar a vida assim? Por que diante das adversidades da vida, eu começo logo a faltar à igreja? Por que quando vem um problema, a primeira coisa que eu faço, não quero mais ir no culto? Por que eu não tenho prazer na palavra, não me alimento na palavra? E embaraço! Tem embaraço! Tem embaraço! E o texto diz que eu tenho que me livrar dos embaraços, para ir além. Senão vai ficar como um peso. Eu estou correndo, mas tem um negócio me prendendo, e eu não consigo ir além. Não consigo, porque tem coisa me prendendo, eu não consigo. Tem que ir além, livrar-se dos embaraços. Aí ele vai dizer, deixe o principal embaraço, o pecado. O pecado é tudo aquilo. O que é o pecado? O que a gente poderia dizer de pecado numa linguagem mais simples? Primeiro, pecado é tudo que não é o alvo de Deus para você, é errar o alvo. Então, Deus estabeleceu um alvo, mas você erra o alvo. Você não faz por onde acertar o alvo, erra o alvo. Isso é pecado. Pecado, eu poderia dizer também numa linguagem mais simples, pecado é tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Então, você não precisa fazer lista de pecado. Não precisa ter listinha, isso é pecado, isso não é? Não, pecado é tudo que não é a vontade de Deus. E se você buscar a Deus, Ele vai sempre dizer para você, isso não é a minha vontade. Então, isso é pecado. O pecado é o principal embaraço. Tem muitos outros embaraços. Maus hábitos. Você pega um mau hábito dentro de casa. Você pega uma mania. Você pega maus hábitos que acaba sendo um embaraço. Uma amizade pode ser um embaraço. Negócios podem ser embaraços. Amigos podem ser embaraços. Então, ele está dizendo, deixe o pecado e deixe todo o embaraço para você ir além. Senão, não vai além. O texto fala mais um pouquinho para a gente, não é? E ele continua assim, e continuemos a correr com perseverança. É uma paciência ativa, é correr sem desanimar. Não é, e corramos com paciência na outra versão, não é aquela paciência que você fica, tá bom, não, é uma coisa ativa. É você estar firme, é não desanimar. As pessoas vencedoras na vida cristã são as pessoas perseverantes. Quem não é perseverante, está fadado ao fracasso, inclusive na vida cristã. Se você é esposa, seu marido não é crente, não persevere em oração não, que ele nunca se converte. Tem que perseverar. Você está com um filho com problema lá, persevere. Você está com uma pessoa que você está querendo ganhar para Jesus, está orando por ela há 20 anos, persevere. Deus deu a você um ministério para você ser um líder, as coisas não estão dando certo, vou largar, esse povo não quer nada mesmo, essa igreja aqui ninguém quer nada, não sei o quê. Persevere. Corramos com perseverança. É uma paciência ligado a isso aí, tem a ver com perseverança, em estar firme no posto, em não abandonar o posto, em lutar, em não desanimar, em não entregar os pontos. A Bíblia e o mundo está cheio de exemplos
de pessoas que só conseguiram algumas coisas depois que perseveraram muito. Muito. Persevere. Para ir além na vida cristã, tem que perseverar. Se você não for uma pessoa perseverante na oração, na leitura da Bíblia, se você não for firme no Senhor e estar ali com perseverança buscando a presença do Senhor, você não vai além nunca. Você vai ficando uma vida, quando eu falo, é uma vida sem expressão, que não faz muita diferença no mundo. Então, perseverança é outro elemento se você quer ir além. Você quer ir além? Tem que ser perseverante. Se você não for perseverante, não vai além. Está correndo na vida cristã, esbarrou no primeiro obstáculo, caiu, o que você faz? Levanta e vamos embora. Está correndo na vida cristã, deu um escorregão, caiu, levanta, vamos embora. Está correndo na vida cristã com uma dorzinha aqui, vamos embora. Surgiu uma tribulação aqui, outra ali, vamos embora. Vamos firme, vamos olhar para frente. E aí, no versículo 2, ele dá o segredo de tudo. Ele disse: conservemos os nossos olhares fitos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Os olhos fitos nele, porque a nossa fé começa nele. E é ele que vai aperfeiçoando a nossa fé, dia a dia crescendo de glória em glória. Eu sei que o nosso público aqui muda, aí é por isso que eu vou repetir uma história. Quem já ouviu 10 vezes, não fica triste. Tá certo? Mas um atacante, um jogador de futebol, um atacante que jogava no melhor time do mundo, Vasco da Gama, esse Paraná que eu diga, esse jogador, ele quando fez 500 gols, um jornalista do antigo Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro, disse para ele assim, o que explica você, tão novo, já ter feito tantos gols? Ele disse assim: o gol adversário é a minha referência. Onde quer que eu esteja no campo, eu olho para o gol adversário. Se eu pegar uma bola lá na minha defesa, eu quero saber onde eu estou com relação ao gol adversário. Se eu pegar uma bola na lateral do campo, eu quero saber onde eu estou com relação... O gol adversário é a minha referência. Vocês conhecem o Henrique aqui da igreja? Só no time do Henrique ele fez 5 gols no jogo só. Cadê o Henrique? Está aí? Gente, o que eu quero dizer com isso? O cristão é aquele cristão, o cristão é aquele que em todas as áreas da sua vida, todos os lugares da sua vida, onde quer que ele esteja, a referência dele é Jesus Cristo. Ele está olhando para Jesus. Está com os olhos fixos em Jesus. E aí Jesus vai orientando. E o que diz o que eu acabei de falar com vocês? Li aqui nessa Bíblia na Nova Linguagem. Jesus começou a fé. Jesus despertou a fé. E ele continuou olhando para Jesus. Aí Jesus vai aperfeiçoar a fé. Sabe por que a fé de muitos crentes não aperfeiçoa? Porque os olhos não estão em Jesus. Se os olhos estiverem em Jesus, ele aperfeiçoa a nossa fé. O texto diz que ele é o nosso maior exemplo. O texto diz que ele tomou a morte de cruz, ele suportou tudo. E diz, não desfaleçam, porque ele está com vocês. Fiquem olhando para ele. Vocês nunca vão sofrer o que ele sofreu. Vocês nunca vão passar o que ele passou. Ele passou tudo muito pior que vocês. Ele enfrentou situações muito piores que vocês vão enfrentar. Olhe para ele. Fiquem com os olhos fixos nele. Mas, irmãos, muitos de nós estamos vivendo uma vida aquém, porque nossos olhos não estão em Jesus.
Nossos olhos estão nas circunstâncias, nossos olhos estão nos problemas, nossos olhos estão na nossa carreira profissional, nossos olhos, sabe o que é os nossos olhos? Os nossos olhos têm algum significado. Ter os olhos significa naquilo que você põe sua confiança maior na vida. Tem muita gente que ele confia que quem vai dar significado para a vida dele, quem vai fazer a vida dele valer a pena viver é a sua carreira. Então ele põe os olhos na sua carreira, ele começa a confiar que é a sua carreira que vai preencher a vida dele. E aí ele tira os olhos de Jesus. Tem outros que acham que é na aquisição de cultura. E quando eu vou adquirir uma cultura, isso vai preencher minha vida, isso vai encher minha alma, e ele tira os olhos de Jesus. Botar os olhos em alguma coisa significa dizer, é nisso que eu confio para bem-estar da minha vida, da minha família, do meu ser, da minha alma. Então o texto está concluindo, você quer ir além? Se você quer ir além, ponha os olhos em Jesus. Fite os olhos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E que Ele nos abençoe. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Eu não posso, nesse momento, queria que nós estivéssemos em silêncio, eu não posso, nesse momento, deixar de perguntar se tem alguém que nessa noite aqui decide colocar os olhos em Jesus. Em fixar os olhos em Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Foi Ele que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Tudo que Ele conquistou para nós, Ele conquistou na cruz do Calvário. Para perdão dos nossos pecados e nos dar uma vida eterna com Deus. E hoje talvez você ouviu a mensagem e você diz, eu quero também entrar nessa carreira. Eu quero entrar nessa carreira que todos de fato vão vencer. Se converteu, entrou nessa carreira, não perde mais. Vai ganhar a medalha, vai ganhar a coroa da vida, vai para a Nova Jerusalém que foi cantada aqui. Mas você, enquanto está nesse mundo, precisa correr bem essa carreira. Correr de tal modo que outros vão olhar a sua carreira e vão dizer, que beleza, eu também quero entrar nessa carreira. E você nessa noite, você está disposto a dizer assim, eu quero colocar os meus olhos em Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero fazer de Jesus o meu referencial, o Senhor da minha vida. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero viver para Jesus, eu quero que Jesus entre na minha vida. E se tiver alguém hoje aqui que está disposto a tomar essa decisão, você pode estar lá na galeria ou aqui embaixo. Você pode dizer isso para Jesus através de uma oração agora. Feche seus olhos. Onde você está e diga para Jesus. Fale com Ele que você quer recebê-lo como Salvador. Que você quer caminhar nessa vida olhando para Jesus. Você quer caminhar nessa vida tendo Jesus como seu referencial. E que você, nessa noite, você quer se livrar de todo embaraço. E o principal deles é ser escravo do pecado. Não, eu quero agora ser livre do pecado. Eu vou pecar, mas não vou ser mais escravo dele. Ele não vai mais dominar a minha vida. Porque Jesus vai entrar no meu coração, na minha vida, e vai transformar a minha vida. O pecado não vai mais mandar na minha vida. O pecado não vai mais me dominar. Eu pecarei por ser humano, mas ele não vai mais me dominar, porque agora é Jesus o meu Senhor. Eu quero ir além, eu quero viver além. Eu não quero viver uma vida cristã medíocre, eu quero viver uma vida cristã abundante. Se tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus, ainda não recebi Jesus como meu Salvador, eu ainda não confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas nesta noite eu quero
confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero caminhar daqui para frente olhando para Ele, com os olhos fixos nele. Ele vai ser a maior confiança da minha vida. Eu quero entregar meu coração a Ele agora, nesse momento. Você quer fazer isso? Então, se você quer fazer isso, repita comigo uma oração agora, no seu lugar, onde você está. Diga para Jesus em pensamento ou em palavras bem baixinhas. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. Senhor Jesus, eu te convido para entrar hoje no meu coração, na minha vida, perdoar os meus pecados e me dar a sua salvação. Eu creio que o Senhor morreu por mim e entrego minha vida a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Amém.